ótima tarde para todos vocês. Está começando o Top News, fechamento do mercado a partir de agora, junto comigo, com o Gabriel Monteiro, que está chegando daqui a pouquinho por aqui. Já quero dar uma ótima tarde para todos vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Débora Oliveira e quero deixar aqui uma ótima tarde para todo mundo. Tem muita gente que está nos acompanhando desde o início da nossa programação, que está aqui diariamente. Obrigada pela audiência constante. A audiência de vocês, aliás, é importantíssima para nós. Então eu já começo, claro, agradecendo sempre para vocês. Se não fosse vocês aí desse lado daí, do lado de cá, não teria motivos a gente fazer tudo com tanto carinho como a gente tem feito. Então, muito obrigada sempre. Aqui no Top News você vai sempre encontrar as principais notícias do dia, movimentações das bolsas do Brasil e do mundo. É o fechamento do mercado, o melhor fechamento do mercado financeiro você encontra aqui na BMC News. Não vem me dizer que tem outro não, porque não tem, tá? Então vamos lá, já quero trazer o meu telão do Profit da Nelogica aqui para poder a gente dá uma olhada nesse Ibovespa que entrou no período da tarde numa alta, tá? E segue, deixa eu só mudar aqui para o Ibov, a gente está com o gráfico aqui do dólar. O Ibovespa está subindo agora 0,18. Em alguns momentos do dia testou patamar negativo, mas aí virando para alta de novo, 0,18, com a ajuda, claro, da Petrobras, com a ajuda do setor de commodities. Inclusive a Vale, que não tem hoje uma referência da China por causa do feriado chinês, feriado do Ano Novo Lunar, a gente tem ainda papéis do setor de mineração conseguindo ficar em alta. No petróleo, a alta é de 3,15 para Petrobras. Petrobras Petro 4 que está subindo 3,15 com papel a 27,22 nesse momento. Varejistas, havia aparecendo aqui nessas altas desde o início do dia também. Mais de 8%, 8,81% de alta agora, papel a 2,47. Magazine Luiza também aparecendo destaques aqui das altas desde manhã, sobe agora 5,5, papel a R$ 4,00. E aí a gente tem o setor de mineração, como eu falei mais cedo, olha só, a gente tem CSN Mineração, Uzi Minas, Vale ainda conseguindo permanecer no patamar positivo, mas o setor está bem dividido. Lembrando, feriado chinês a gente fica um pouco sem referência, inclusive o volume negociado essa semana pode ser um pouco menor por causa justamente desse feriado lá na China. Entrando aqui no setor de varejo, e aí a gente lembra que estamos pelo primeiro setor de varejo, não de shoppings, Débora, setor de varejo. A gente lembra que Amer 3 não está mais sendo negociada no índice Bovespa, que eu tenho as ações separadas por setores, não o índice Bovespa. A Americanas está aqui subindo hoje 9,86%, o ativo que já foi novamente para leilão inúmeras vezes, agora está valendo aí 78 centavos. Via 9,9% de alta, Magazine Luiza também. Quem está na queda, olha só, C&A, 7,17% de queda para C&A. C&A que chegou a disparar, sendo destaque de altas aí dias atrás, com rumores de que a companhia seria comprada primeiro pela Renner, depois por outro player, mas nada disso foi realmente confirmado. E aí agora existe uma expectativa de resultados bem ruins, de prejuízo para ser divulgado nesse quarto trimestre, por isso essa expectativa que já está saindo aí por algumas casas do mercado, já está repercutindo negativamente para a C&A, que tem aqui uma queda de 7,17%, tá? Aí a gente também tem a Alpargatas, subindo 1,63%, o menor alto do setor Lojas Renner, 0,29%. Então só C&A com essa repercussão aí, essa expectativa em cima do resultado do quarto tri da companhia, que vem aí nesse patamar negativo por enquanto. No Ibovespa, voltando aqui só para poder a gente dar uma olhada no negativo, que a gente tem na ponta negativa liderando o Bradesco. 3,89% de queda para Bradesco, BBDC 4, mas Sambi 11 também está caindo 3,12%. Nessa situação dos bancões, quem está assistindo a gente aqui desde o início da manhã, a gente já repercutiu bastante o efeito Americanas em cima dos bancões que vão ter que provisionar já parte desse prejuízo de Americanas e que, inclusive, estão diretamente ligados aí como são principais credores da varejista. Então, a gente já vem mostrando isso para vocês aqui desde o período da manhã, inclusive repercutimos muito com o Vandic. Qual que seria o impacto desse provisionamento dessa dívida que a Americanas tem com os bancos? O que isso significaria? Isso impactaria os resultados dos bancos? Na opinião do Vandic, não. Porque isso é muito pouco diante de tudo que os bancos têm sob gestão. Então, a gente falou sobre isso hoje pela manhã. Se você perdeu, volta aí na nossa programação ou então procura aí nas nossas playlists no YouTube. A gente já vem repercutindo sobre isso por aqui. A gente vai continuar falando sobre Americanas ainda, mas agora eu quero ir com ele, senhor Gabriel Monteiro, para entender como é que a gente também está com o mercado lá fora. Semana começando um pouco mais otimista no cenário externo, o Gabriel? Começando otimista e começando com algumas bolsas aqui fora de negociação, Débora Oliveira. Você comentou esse feriado do Ano Novo Lunar lá na China, mas também se estende a diversos países lá no continente asiático. Hoje nós não tivemos negociação em nenhuma das bolsas na China,
por isso que as cotações elas estão travadas no fechamento da sexta-feira. Também em Hong Kong, para o índice Hang Seng não teve variação, então Hang Seng não variou, está com o fechamento da sexta-feira ainda computado, ainda com o mesmo patamar. Também Kospi na Coreia, Kospi não negociou nessa segunda-feira. A única bolsa no continente asiático, pelo menos dessas maiores, dessas mais relevantes, que teve negociação e uma negociação bem otimista, bem positiva, foi Nikkei. Claro, bem esvaziada por conta desses feriados, com pouco volume de negociação, mas Nikkei 225 oscilando 1,33% de forma positiva. Alguns dados interessantes divulgados para a economia japonesa foi a ata do Comitê de Política Monetária do Banco do Japão, que demonstrou a possibilidade de uma flexibilização, claro, na política monetária. Historicamente, a gente tem uma política monetária no Japão que ela não é muito alterada. O mercado especulava uma grande alteração para a reunião da semana passada. O resultado foi divulgado na quarta-feira, ali à meia-noite, durante a madrugada da quarta-feira. Não tivemos absolutamente nenhuma alteração na política monetária japonesa. E agora essa ata que abre espaço para a discussão de uma flexibilização, claro, na negociação de alguns índices, de alguns DIs e negociação dos juros até para 10 anos, que a gente viu uma movimentação no último mês. Então, movimentação interessante, posicionamento interessante do Banco Central japonês, do Bank of Japan. Então, a gente tem aí a única bolsa que está operando nesta segunda-feira. Lembrando, essas bolsas asiáticas, elas vão ficar paradas durante toda a semana, são 7 dias de feriado lá no continente asiático. Já para as bolsas na Europa, nós tivemos um fechamento com certa estabilidade. Nós tivemos DAX, FTSE, CAC e o índice Eurostoxx fechando abaixo do 1% de variação positiva. O principal destaque ali no patamar de estabilidade foi FTSE, que oscilou 0,18%, ou seja, quase nada no pregão de hoje, e o índice Eurostoxx foi o que ganhou mais valor durante o pregão, 0,75% de oscilação positiva. Nós temos, claro, alguns resultados sendo divulgados. É um otimismo dos investidores internacionais com a zona do euro, com o continente europeu como um todo. Claro, nós temos alguns dados de inflação bem otimistas sendo divulgados, mas alguns dirigentes do Banco Central Europeu alertam para que essa inflação pode não ser tão boa assim. O núcleo da inflação ainda continua subindo, então qualquer oscilação positiva no valor das commodities pode tornar a inflação novamente um problema tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Já nos Estados Unidos nós temos um dia bem positivo, 0,95% para Dow Jones, S&P 500 1,35% e Nasdaq 2% de alta. Nós tivemos algumas movimentações na semana passada, de certa forma bem negativas, principalmente depois da divulgação do livro bege. A gente viu um movimento muito negativo, de certo receio com risco, e agora as bolsas ganhando um pouco de fôlego no começo dessa semana, 0,95% Dow Jones, 1,35% S&P 500 e Nasdaq 2,07%, Débora. É isso aí, Gabriel. Bom, a gente começa agora com o nosso giro de notícias. Eu quero trazer logo aqui a notícia sobre a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que está questionando agora algumas companhias de capital aberto para entender como elas têm que lidar, como eles lidam, né? Como essas companhias lidam com o risco sacado, que tem sido o centro das questões que envolvem as inconsistências contábeis da Americanas. Pelo menos 9 empresas foram consultadas pela área técnica da autarquia, entre varejistas e atacadistas, é o que diz uma reportagem do Valor. As operações de risco sacado seriam uma negociação entre a empresa compradora, os fornecedores e os bancos. Essas operações usam os recebíveis de clientes para alavancar a companhia com financiamento nos bancos e com a garantia da empresa, sem necessariamente serem representadas como passivos financeiros por conta da especificidade de cada formação de operação. Elas não estão restritas ao varejo e não necessariamente estão erradas. Em nota, a CVM disse ao mercado que a Superintendência de Relações com as Empresas já encaminhou a consulta às companhias abertas a respeito do tema e afirmou que, sempre que necessário, realiza interações com os participantes do mercado de capitais para solicitar informações importantes e trabalhos de análise e supervisão. Maravilha! Agora, a preocupação da CVM sobre o tema não é nova. Em 2016, o regulador se pronunciou sobre o tema através de um ofício circular. Na época, o regulador alterou
alertou, na verdade, sobre a necessidade das empresas avaliarem essas operações e mostrou que a preocupação não é nova. A CVM recomendou que, se tivesse o entendimento de que a operação se tratava de uma dívida bancária, deveria ser reclassificada no balanço como tal. Mas, recentemente, em novembro de 2021, uma organização com sede em Londres e que publica e atualiza as normas internacionais de contabilidade, solicitou via audiência pública retornos sobre agentes de mercado, sobre uma possível orientação relacionada ao risco sacado, também com o objetivo de que as companhias façam mais divulgações sobre tais operações. E na avaliação do Credit Suisse, 2023 será o ano da grande divergência entre os 4 grandes bancos de capital aberto do país. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. Segundo o Credit Suisse, o Banco do Brasil e o Itaú devem ir bem com um retorno sobre o patrimônio de quase 20%, enquanto o Bradesco e o Santander devem deixar a desejar com retorno perto de 15%. Para o banco, o escândalo contábil da Americanas SA não representa risco sistêmico e as empresas brasileiras em geral ainda têm balanços saudáveis. Já sobre o Santander, o Credit Suisse reduziu a recomendação de neutro para venda, com preço-alvo a R$ 31,00. E manteve a mesma classificação para Bradesco, com preço-alvo a R$ 16,00. E já para o Banco do Brasil e Itaú, o Credit Suisse manteve recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 50,00 e R$ 32,00, respectivamente. E o Citi reforçou recomendação de compra para Banco do Brasil, com preço-alvo a R$ 62,00. Para o banco, indicação de Marco Giovanni da Silva para a vice-presidência de Gestão Financeira e de Relações com Investidores pode ser bem recebida pelo mercado financeiro. Já a Petz divulgou hoje a mudança de seu cronograma de emissão de R$ 14 milhões em debêntures. A apresentação para potenciais investidores, que começaria hoje, foi remarcada para o dia 6 de fevereiro. A empresa afirma que a alteração foi feita com o intuito de buscar o melhor momento para iniciar as apresentações para potenciais investidores. A expectativa da empresa é encerrar a oferta em 24 de fevereiro, pelo que diz o comunicado. As debêntures terão prazo de 5 anos e a remuneração será de até DI mais 1,55 ao ano. O Itaú BBA é coordenador líder da oferta, que também tem o BTG como coordenador. E os preços da gasolina e do diesel comercializados pela Petrobras atingiram hoje o menor preço neste ano em relação aos praticados no mercado internacional. Segundo a Abicom, a associação que reúne as importadoras de combustíveis, o valor da gasolina vendido pela Petrobras está 14% abaixo do comercializado no exterior. O mesmo ocorre com o diesel, cujo litro está 7% abaixo da paridade internacional. Segundo Sérgio Araújo, presidente da Abicom, os valores abaixo das cotações internacionais dificultam as importações, que atendem cerca de 1/3 do mercado. A Petrobras está há 45 dias sem alterar os seus preços nas refinarias. No dia 7 de dezembro, a estatal reduziu o valor da gasolina nas refinarias de R$ 3,28 para R$ 3,08. No mesmo dia, o preço do diesel passou de R$ 4,89 para R$ 4,49. Bom, e as altas taxas de juros continuam sendo apontadas como principal motivo de preocupação pelos empresários do setor da indústria da construção. A pesquisa Sondagem Indústria da Construção de dezembro de 2022, divulgada há pouco pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostra que no último trimestre do ano passado, a questão segue liderando o ranking dos principais problemas enfrentados pelo setor. O levantamento mostra que o problema foi citado por mais de 30% das empresas como um dos principais entraves do setor. A questão já tinha chegado à primeira posição do ranking no terceiro trimestre do ano passado e nos últimos 3 meses de 2022 recebeu 0,6 ponto percentual a mais de sinalizações. Em segundo lugar na lista das principais preocupações da indústria da construção, com 28,5%, está a elevada carga tributária, seguida da falta do alto custo do trabalhador qualificado para 23,5% das empresas. E a FIT acredita que a criação de uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina teria muitas implicações nas análises de crédito de ambos os países.
Em evento organizado pela Agência de Riscos sobre a América Latina, o diretor sênior de soberanos da Fitch disse que não tem muito o que dizer por enquanto, mas acredita que os dois países ainda estão explorando a ideia. Com relação ao Brasil, o diretor destacou que a maior preocupação com o país neste momento está no âmbito fiscal, que pode se deteriorar ao longo do ano. Ele acredita que algumas medidas de Lula adicionarão ao déficit e pressionarão a avaliação do rating do país. Já a diretora executiva de ratings soberanos da Fitch, que também participou do evento, destacou que é esperado que o Brasil cresça menos de 1% em 2023 e tenha o maior déficit fiscal da região. E o Pix movimentou mais de 10 trilhões em 2022, segundo os dados do Banco Central que foram divulgados, o que seria o dobro do alcançado em 2021, de pouco mais de 5 trilhões. Apenas em dezembro foi registrado 1,2 trilhão em operações do sistema de pagamentos instantâneos. No mês passado, o Pix atingiu a marca de cerca de 142 milhões de usuários cadastrados, com 550,8 milhões de chaves registradas entre CPFs, CNPJs, e-mails, números de celular e sequências aleatórias. Cada pessoa pode ter até 5 chaves, e em empresas até 20. Em 2022, os usuários fizeram mais de 24 bilhões de operações no Pix. Atualmente, o sistema conta com 790 instituições participantes. Para a equipe econômica do BTG Pactual, o plano de ajuste fiscal apresentado por Fernando Haddad é insuficiente para impedir um aumento na dívida bruta, que deve passar de 73,9% do PIB em 2022 para 78,2% em 2023 e 82,4% em 2024. Liderada pelo ex-secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, a equipe do BTG explica que as medidas parecem insuficientes devido à falta do apoio político a alguns itens e à incerteza em relação ao potencial de receitas de outras medidas. Após o anúncio do ajuste, o BTG diminuiu as projeções para o déficit primário de 2023. O cenário do banco leva em conta uma volta da cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis a partir de maio, com o potencial de 23 bilhões de reais em receitas. Se entrasse em vigor em março, a reoneração representaria 29 bilhões de reais em arrecadação. O BTG calcula que uma revisão da lista de beneficiários do Auxílio Brasil poderia reduzir as despesas do governo em até 22 bilhões de reais, mas considera improvável que a medida avance. Bom, antes da gente continuar aqui com a nossa entrevista, aliás, a gente vai daqui a pouquinho para a nossa primeira entrevista do dia, eu quero lembrar de você deixar um like aí na nossa programação, né? Compartilhar também o nosso conteúdo. Sabe aquele grupo, às vezes, ali do WhatsApp, né, que tem uma tia que sempre dá bom dia pra gente? Então compartilha com ela, pede para ela se inscrever aqui no canal da BMC News para que a gente consiga atingir a nossa meta de também se tornar o maior canal do mercado financeiro em número de inscritos. Já somos em número de visualizações, mas contamos com você para poder a gente bater essa meta por aqui. E é claro, essa é uma forma de você também reconhecer o nosso trabalho, a gente que está aqui sempre trazendo os melhores especialistas no mercado. É o caso do Eduardo Levi, que vai chegar daqui a pouquinho. Então participe sempre, deixa o like na programação e deixe sua dúvida agora, porque agora a gente vai conversar com o Eduardo Levi, ele que é sócio fundador da Killiman Asset, que já está aqui para poder conversar com a gente. Eduardo, seja sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Obrigado por ter aceito o convite. Prazer é sempre meu. Eduardo, para começar, né, a gente já até abriu essa edição aqui desde a semana passada, a gente tem repercutido muito essa questão de Americanas. Depois das ações, né, da companhia desabarem com essa descoberta desse rombo, muitos investidores, claro, ficaram preocupados e com toda razão. Outros que não investem na Americanas estão mais tranquilos. Mas o problema é que no mercado financeiro está tudo muito conectado. Tem vários fundos imobiliários que têm Americanas como inquilina. O que está acontecendo agora com esses fundos, né? E quais são os riscos para os investidores desses fundos? Porque provavelmente deve ter aí no mercado alguém que investe em um desses fundos e que nem tem consciência que pode estar parte ali alocada em Americanas, né? Sim, isso é verdade. Desde o dia 10, um dia antes do anúncio, né, do fato relevante, o IFIX cedeu 0,75, ou seja, não cedeu muito, mas há alguns fundos específicos que têm uma exposição maior
a lojas americanas, mas eu lembro sempre que os fundos imobiliários são donos dos imóveis. O grande problema com lojas americanas seria na forma da locação dos imóveis. E aí você tem alguns fundos, principalmente de varejo, que têm uma exposição maior a lojas americanas. São pouquíssimos, posso dar o número 2, que tem uma exposição relevante e que teriam uma dificuldade um pouco maior para encontrar novos locatários. Outros fundos que têm exposição a lojas americanas são fundos de logística e esses fundos são muito demandados. Então, a troca por novos locatários não seria um problema. Isso, obviamente, se as operações de lojas americanas pararem ou cessarem de uma hora para outra. Então, é importante entender que muitas dessas operações continuam acontecendo, elas não cessaram, e o efeito em fundos imobiliários se dará na vacância e não no crédito, como é o caso, obviamente, nas ações e nas debêntures que estão no mercado. Certíssimo, Eduardo. Então o problema não estaria no cumprimento ou não daqueles contratos, ou seja, o dinheiro devido, está mais o risco de lojas americanas deixarem de locar esses locais e aí sim o fundo perder um inquilino, perder ali um local alugado e aumentar a sua vacância. Esse seria o principal problema, só para a gente deixar claro aqui para todo mundo que está nos assistindo. Não tem dívida com esses fundos imobiliários, não tem esse problema de pagamentos, nada, exatamente nada. Seria mais a questão da vacância e como realocar ali esses imóveis que hoje são alugados para americanas. E lembrando, gente, ainda não teve muita movimentação, é mais a especulação do mercado sobre o que pode acontecer. Perfeitamente, esse é o caso. Eu diria até, assim, para ser muito detalhista, alguns recursos de fundos imobiliários que poderiam estar alocados em fundos caixa, fundos de liquidez D+1, que têm debêntures das americanas, poderiam ter sofrido, mas como a exposição é muito pequena, normalmente em torno de 0,3% a 1% de cada um dos fundos, o efeito no fundo imobiliário, até porque os caixas são baixos de alocação nesses fundos, o efeito na cota ou no valor patrimonial realmente é marginal. Perfeito. Eu quero expandir um pouquinho essa nossa discussão para os fundos de crédito privado, para entender como que eles também possam ter sido afetados, porque não somente com lojas americanas, mas com outros créditos similares. Explica para a gente, Levi, um pouco sobre essa outra vertente, que são os fundos de crédito privado. Bom, a gente passa por um momento com CDI elevado, em que os fundos de liquidez, os fundos de crédito privado são extremamente demandados, que obviamente é muito melhor não tomar risco e colocar o seu dinheiro rendendo CDI ou CDI mais alguma coisa, do que você colocar dinheiro em bolsa, do que você colocar inclusive dinheiro em fundos imobiliários. Há oportunidade, mas a maioria dos investidores preferem, obviamente, garantir 13,5%, 14% de rentabilidade, mesmo que seja bruta. Esses fundos têm uma diversificação e alocam em diversos nomes no mercado brasileiro. E lojas americanas são grandes emissores de debêntures, muitas dessas debêntures alocadas nos diversos fundos de crédito privado. Mas, como eu havia mencionado, essas carteiras são pulverizadas e, dependendo do grau de liquidez ou do conservadorismo do gestor, isso vai variar entre 0,3% até 1,5% da carteira.
digamos que você tenha 0,5% e hoje isso está marcado próximo a zero por conta da RJ da empresa. Você teve uma perda ao longo desse mês, ou desde o dia 11, de cerca de 0,5%. O CDI roda acima de 1%. É uma perda? É uma perda. Isso pode ser recuperado? Pode, ao longo do tempo, vai depender de negociações com os bancos, com os credores, mas eu diria que não é o fim do mundo. Pode ser um mês em que os fundos de crédito privado não batam o CDI, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo cenário que nós observamos, por exemplo, em março de 2020, quando houve uma perda nesses mesmos fundos que chegou a 4%, 5%. Então, eu diria ao investidor para não se preocupar. Infelizmente, a exposição a lojas americanas era generalizada, era uma grande emissora que tinha debêntures espalhadas pelo mercado, e eu vou lembrar que antes disso tudo acontecer, o crédito dessa empresa por uma agência de rating era AAA Brasil, por outra agência de rating era AA+ Brasil, os dois mais altos graus de investimento que você pode encontrar num país. Então, era considerado um investimento seguro. Maravilha, Eduardo. Inclusive sobre essa categoria de investimentos, que são, claro, as debêntures, uma forma das companhias buscarem capital a mercado, conseguir negociar ali com os investidores, talvez em contrapartida oferecendo uma taxa de juros, em contrapartida oferecendo ali algumas condições que, se não atendidas, elas podem gerar um rendimento maior para o investidor. Então, às vezes, muito interessantes para quem quer aportar ali um pouco de capital, que não seja na renda fixa exatamente como um tesouro direto, mas sim nas companhias de capital aberto, que são essa categoria de debêntures, que são as dívidas das companhias. Hoje a gente já viu uma companhia adiando a emissão de debêntures, a gente pode ver esse processo ele se espalhando, o certo receio das companhias buscarem esse tipo de capital, pelo menos agora que o fato está muito quente, todo mundo está com receio das debêntures das americanas, isso pode se espalhar para investidores de pessoa física. Claro, investidor ali institucional às vezes não tem tanto esse receio, mas você acredita que pode afetar de alguma forma a emissão de debêntures, pelo menos nesse curtíssimo prazo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a imagem está um pouco ruim, mas vocês conseguem me ouvir. Sim, conseguimos sim, fica à vontade. Perfeito. Sim, é normal as empresas esperarem um pouco, é um momento de insegurança e de maior volatilidade, mas não é um risco sistêmico, tá? Isso não vai se espalhar. Existe sim uma preocupação, principalmente com as varejistas, no que diz respeito às práticas contábeis, porque faz-se uma comparação de lojas americanas com outras varejistas, mas isso não é algo comprovado, obviamente, e cada uma tem a sua peculiaridade e as suas forças. Agora, voltando à sua pergunta inicial e batendo de novo na mesma tecla, é normal que as empresas esperem um pouco mais, mas não quer dizer que isso demore muito. Vocês mencionaram ainda há pouco uma emissão de uma empresa que adiou por cerca de 2 semanas apenas, para que o mercado possa se acalmar e precificar corretamente essa nova emissão. Então, eu não vejo um risco sistêmico, um problema maior. O mercado deve se assentar e, ao longo do mês de fevereiro, as emissões voltam a acontecer, até porque, mais uma vez, a gente vive num mundo de juro mais alto, a demanda pelos fundos de crédito e os fundos de liquidez. Essa demanda vai continuar, consequentemente, a demanda por ativos de crédito privado também vai continuar. Maravilha. Eduardo, aproveitando a sua presença, agora uma pergunta um pouco mais expansiva, a gente falando na teoria, essa
macroeconomia dos fundos de investimento imobiliários. Nós comentamos, o senhor inclusive comentou, acho que na primeira, segunda resposta, sobre o patamar do IFIX lá em 2020, a dificuldade que os fundos imobiliários eles tiveram à época por conta, claro, dos inquilinos honrarem os contratos de locação. A gente não sabia se teria alguma decisão judicial que bloquearia ou anteciparia ali a cobrança daqueles contratos. A gente viu o IFIX caindo bastante, inclusive em 2021, no ano seguinte ali à explosão da pandemia, também fundos imobiliários sofrendo. Como que você avalia o patamar hoje do IFIX? Quem gostaria de se posicionar já não encontra tantos fundos a preços muito baratos como encontrava há tempos atrás, já está em um patamar de estabilidade. Quais são as expectativas para esse índice que mede ali praticamente o desempenho dos fundos imobiliários como um todo? É um índice que agrupa vários fundos imobiliários. Como está a visão para o IFIX e, claro, a visão para esse desempenho de fundos imobiliários em 2023? Eu sou sempre um otimista com fundos imobiliários. Em alguns anos eu posso ter errado. A gente começa 2023 entendendo que os fundos imobiliários foram afetados pelos riscos de crédito, pela alta vacância, até saindo da pandemia, pela mudança dos hábitos de muitos, né, na população, aqui e no exterior. É o caso dos shoppings, é o caso do trabalho híbrido, home e office, e obviamente a alta de juros. Não vamos esquecer que desde 2021, meados de 2021 até agora, a gente teve uma alta da curva de juros que tem um efeito direto nos fundos imobiliários. Agora, quando nós olhamos para os fundos e para os seus preços em relação aos seus valores patrimoniais, há fundos extremamente descontados. Então, a classe como um todo está descontada para os seus valores patrimoniais e dentro de cada um dos setores importantes de fundos imobiliários, você também encontra excelentes oportunidades que têm um desconto do seu preço de mercado para o valor patrimonial e com distribuição mensal extremamente elevada e, mais uma vez, isenta de impostos. Então, esse é um bom momento de fazer uma alocação, sempre pensando no médio prazo. Quando você pensa no médio prazo, olhando inclusive para o que projetam os economistas no relatório Focus, que saiu hoje, é de se esperar que as taxas de juros comecem a cair a partir do quarto trimestre desse ano e mais rapidamente ao longo de 2024 e 2025. A curva de juros não é tão otimista quanto os economistas, mas também vê uma queda de juros ao longo dos 2 anos seguintes, 2024 e 2025. Então, os fundos imobiliários devem se beneficiar disso, mesmo com um crescimento um pouco tímido da economia esse ano, mas voltando a crescer num ritmo mais elevado a partir do ano que vem. Maravilha, muito obrigado mesmo pela participação de hoje, Eduardo. Inclusive, só para posicionar a galera aqui que está nos assistindo, eu conversei com uma companhia que loca ali lajes corporativas aqui em São Paulo. Os imóveis AAA, todas as lajes estão locadas, então até me assustou esse posicionamento. Meio que se recuperando, os fundos, as empresas que trabalham com o setor imobiliário, recuperando um pouco do gás nesse finalzinho de ano e começo de 2023, mas gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Eduardo Levi, sócio fundador da Kilima Asset, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais, tchau. A gente vai seguindo por aqui, deixa eu só atualizar aqui o mercado para todos vocês. A gente tem, olha só, Via liderando altas ainda, 9,25% de alta, R$ 2,48. Na ponta negativa é Bradesco, BBDC4, que está caindo 3,75%. Tá? A gente também ainda segue, viu, com o Ibovespa, deixa eu só atualizar aqui para o pessoal, a gente tem o Ibovespa ainda subindo, mas reduzindo um pouco esses ganhos, 0,08% de alta, 112.128 pontos. É o que a gente tem agora de alta para o Ibovespa. No dólar futuro, a gente continua com a queda. Bom, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta, a gente traz mais mercado para vocês, o mercado internacional com Gabriel Monteiro. Então, não sai daí que a gente volta já.
MC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Bom, já que a Débora Oliveira prometeu a atualização do mercado internacional, nós voltamos aqui no nosso intervalo, dando justamente a cotação dos 3 principais índices norte-americanos. Nós temos uma leve queda nas oscilações positivas por lá. Dow Jones reduzindo um pouco os ganhos, oscilando 0,64% de forma positiva. Nós temos S&P 500 reduzindo também um pouco desses ganhos, 1,03% de alta. E Nasdaq, que oscilava próximo e até acima um pouco dos 2% de forma positiva, agora 1,75% de alta para o índice, que agrega algumas das principais empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos. Nós temos para as principais commodities também trazendo aqui um cenário para petróleo, e agora o petróleo se aproximando novamente mais para os $90 o barril do que para os 80. Essa margem que foi negociada há pouco tempo atrás, a gente se aproximou ali dos 80, até oscilando um pouco abaixo dos $80 o barril. Agora 0,40% de alta para o petróleo Brent, para o barril de petróleo Brent, que serve de base de cálculo para a Petrobras, a amada Petrobras. Neste momento, $88 o barril cravado, sem zerinho depois sem númerozinho depois da vírgula, $88 o barril. Petróleo WTI também próximo ali, $81 o barril WTI. Então, nós temos aqui 88 para o petróleo Brent e acima de $80, $81,48 o petróleo WTI, com oscilação negativa de 0,20%. Então esse é o cenário internacional. Como eu mencionava, bolsas na Ásia fecham pela madrugada, bolsas na Europa fecham no meio do dia. Neste momento a gente tem o mercado norte-americano para nos ceder informações, claro, e servir como um termômetro para esse humor internacional. Claro, tudo que a gente está vendo hoje no mercado norte-americano pode contaminar a Ásia amanhã. A Ásia, eu digo, o Japão, porque é o único que vai funcionar nesta semana, pelo menos para os principais índices negociados lá no continente, Débora. É isso mesmo, viu? Bom, a gente vai continuando por aqui. Gabriel, deixa eu só trazer uma última informação que eu estava de olho, inclusive, que acaba de chegar, sobre o Banco Safra. A gente já tinha dito que o Banco Safra também já estava incluso nessa lista de provisionamentos, né, de credores americanas. Então, a gente tem aqui, olha, o Banco Safra, ele entrou hoje com um pedido de liminar junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para ajuizar uma reclamação, pedido liminar, contra a decisão do juiz Paula, lá da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que determinou a devolução a Americanas de recursos bloqueados por bancos credores. No documento, o Safra destacou que corre exorbitante risco de dano irreparável, uma vez que está sendo obrigada a liberar quase R$100 milhões sob pena de aplicação de elevada multa. Bom, é a notícia que chega agora em relação a essa questão de Americanas, que vem trazendo vários outros desdobramentos, né, Gabriel? Não por mal, né? A gente tem praticamente todos os bancões ali em patamar negativo no nosso Ibovespa. Muitos perdendo valor durante esta tarde. Começamos com o PAC 11, estava em patamar negativo, Bradesco, Itaú, nós tínhamos, acho que o Banco do Brasil estava se salvando ali com um pouquinho de alta durante o meio da tarde.
mas o restante bem receoso. A gente escuta no mercado que pode não ter impacto relevante para os balanços bancários, mas claro, se a gente tiver uma provisão não tão alta como a necessária para cumprir com esses gastos, com essas despesas financeiras pelos bancos, se os bancos não se prepararam ou se prepararam para cenários que não contavam com, claro, uma dívida com Americanas, essas altas dívidas, os bancos podem sofrer alguns problemas. Claro, pode não ser determinante para uma decisão de investimento, pode não ser determinante para um patamar positivo ou negativo na divulgação de resultado. Começa nessa quinta-feira a temporada, então aí a gente vai ter uma média de como que os bancos estavam ou não preparados para esse evento. Mas, claro, outro banco que se pronuncia meio que complicado nessa história, o Débora Oliveira. A gente tem grandes instituições financeiras que podem ter grandes problemas com Americanas, que, como bem mencionava Eduardo Levi, tinha categoria AAA, ou seja, AAA aqui, Brasil, e também AA+. Então, duas categorias, as duas maiores aqui de rating de crédito, de duas, claro, de duas instituições diferentes, mas era um investimento teoricamente muito seguro, essas debêntures, esses empréstimos ou essas dívidas de Americanas. Claro, as instituições financeiras vão ter muito a explicar aos seus acionistas, aos seus investidores e, claro, vão ter que caçar alguma forma de não saírem prejudicadas de toda essa história. É isso mesmo, viu, Gabriel? Bom, a gente falou sobre a questão da defasagem da gasolina, né, da Abicom, que está trazendo aí que o preço da gasolina negociado pela Petrobras está em defasagem. Deixa eu até trazer aqui, né, no petróleo para poder a gente dar uma olhada, acompanhar. A gente já tem o fechamento do petróleo ficando para alta, inclusive, nesse pregão de segunda-feira. Deixa eu trazer aqui para vocês. Olha só, a gente tem o petróleo Brent fechando em alta de 0,67 com barril $88,19. O WTI alta de 0,02 com barril $81,62. Aqui no setor, a gente ficou com Petrobras em alta, Petri 3 alta de 2,85%, Petri 4 2,54%, Prio também subindo nesse momento 1,27%, Enat alta de 3,97%, mas Vibra Energia 3R e Petróleo Ultrapar, né, não conseguindo acompanhar essa alta do petróleo. Por falar em alta, a gente tem o Ibovespa zerando esses ganhos aqui que a gente vinha acompanhando, hein? A gente tem agora o Ibov praticamente, né, no 0 a 0, mas testando o patamar negativo agora, queda de 0,06. Olha só, o Kindle praticamente não existe, o volume menor mesmo, a gente perdeu um pouco os 112 mil pontos, 111.970. Seguimos agora numa queda de 0,02, Gabriel, nesse momento, tá? Mas ainda, né, com o setor de petróleo, Petrobras aqui em alto, que pode estar sustentando da gente não ver queda maior nesse índice Ibovespa. Se a gente olhar no setor de siderurgia e mineração, né, a gente também teve a Vale testando negativo em alguns momentos, a Vale está agora 0,28 de alta, era o setor de commodities que vinha dando uma sustentada, Banco do Brasil também ajudando, né, depois desse payout que foi divulgado. Além disso, né, previsão de pagamentos de dividendo e tudo mais, era o bancão que estava conseguindo vir na contramão, né, do setor bancário, que vem aí já registrando perdas pelos efeitos, né, ou seja, os desdobramentos dessa questão de Americanas, né, que a gente está vendo a cada momento, é uma novidade que chega, né, Gabriel? Maravilha, inclusive algumas questões políticas, lembrando, nós tivemos uma agenda bem esvaziada aqui para o Brasil, não temos a participação das bolsas asiáticas e Estados Unidos está praticamente aqui bem distante da nossa oscilação, da oscilação do nosso principal índice. Temos política, claro, fazendo preço praticamente aqui para o Brasil, teoricamente, pode ser um dos grandes motivadores dessa zerada no nosso índice, nesses lucros zerados, nesse ganho zerado. Nós temos o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursando para empresários na Casa Rosada, lá na Argentina, dizendo que o Brasil tem a obrigação de induzir relações comerciais, políticas e sociais na América do Sul. Nós escutamos algumas falas ali da equipe econômica dizendo que é obrigação do nosso país incentivar outros países com não tanto poder aquisitivo a se desenvolverem, ou seja, retomando esse potencial do Brasil de financiar obras, financiar projetos em outros países aqui na América do Sul e na América Latina como um todo. Algumas das aspas de presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o BNDES vai voltar a financiar as relações comerciais do Brasil, pode, claro, estar influenciando essa queda. O BNDES vai voltar a financiar projetos de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior e o BNDES vai ajudar os países vizinhos para que eles possam crescer. Então, falas interessantes
que ocorreram hoje num discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lá na Casa Rosada, na Argentina, na capital argentina. Então, claro, pode estar fazendo um pouco de preço. A gente tem algumas políticas econômicas, principalmente do novo governo eleito, que ainda estão sobre muitas dúvidas. Claro, o presidente fala uma coisa, nós temos a equipe econômica divergindo desses posicionamentos, a gente ainda não sabe qual que é a versão validada, se é a versão de Fernando Haddad e de Simone Tebet e até Geraldo Alckmin, se é a versão do chefe do executivo, do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, momento complicado ainda para as oscilações aqui para o Brasil, para a política econômica aqui no Brasil. Claro, a gente tem que ficar vigilante e trazer todas as informações. Tudo que estiver disponível ao nosso trabalho está permitido aqui para vocês. Beleza, bom, a gente vai dar continuidade aqui agora trazendo para o nosso papo Flávio Conde, ele que é analista da Levante Investimentos, já está aqui para poder conversar com a gente. Flávio, seja bem-vindo sempre aqui na nossa programação, obrigado pela participação conosco. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra falar com o pessoal da BMC News. Perfeito. Flávio, deixa eu começar falando contigo um pouco sobre esse setor de bancos. Eu até vou trazer aqui o setor para a gente dar uma olhada. O setor que vem já registrando perdas desde a semana passada, coincidentemente ou não, justo nos desdobramentos dessa questão de Americanas, né? A gente tem toda essa questão do provisionamento que os bancões terão que fazer. Hoje só o Banco do Brasil consegue ir na contramão por notícias relacionadas realmente ao Banco do Brasil, que tem ajudado um pouco, né, o papel do banco, mas todo o setor, principalmente Bradesco e Santander, registrando essas perdas. Com toda essa questão aí de Americanas, esses provisionamentos que já estão sendo, né, analisados, apesar de que os bancos já disseram que estão se reunindo ali para tentar chegar num comum acordo, para não reduzir tanto esse valor dessa dívida aí pela recuperação judicial de Americanas, qual que é o impacto que você vê disso na prática, né, para o setor, para o resultado desses bancos? Ou seja, você acredita que esse rombo aí de 20 bi pode acarretar em algum impacto também nos resultados dos bancos, nos próximos números, nos próximos trimestres? Então, com certeza vai impactar o resultado, seja do quarto trimestre ou do primeiro, porque tudo aconteceu no primeiro trimestre, então é mais razoável que impacte o primeiro trimestre. Os bancos devem lançar pelo menos 50% de perda, se não mais. E aí o que acontece? O quanto esses bancos estão caindo na Bolsa é mais do que eles vão perder com lojas americanas. O problema é o efeito cascata, porque não era precificado um tipo de perda como esse numa empresa como Americanas, que tem um grupo de referência, um grupo controlador muito forte, e ele vai provavelmente entrar capitalizando apenas com a parte dele, ou seja, se o grupo controlador tem 30% da companhia, ele vai entrar com 30%, ele não vai entrar com 100%. Com isso, o mercado começa a olhar de uma maneira diferente para o risco de empréstimos para grandes empresas. Então, o risco fica maior e está sendo precificado acima do que da questão apenas Americanas. Então, é um efeito normal, e isso acontece nos Estados Unidos e na Europa, quando algum grande grupo, entre aspas, quebra e vai pagar menos do que pagaria no empréstimo normalmente. É esse o motivo. Só que essa queda dos bancos tende a parar no curto prazo, porque se um banco que tinha 5 bilhões vai perder 4 bilhões, não faz sentido você precificar 10, 15 bilhões de valor a mercado menor para aquele banco. É isso. Maravilha, Flávio. Inclusive, um dos bancos que está na contramão, parece que há 2 semanas seguidas aí, semana passada ganhou bastante valor, subiu 12%. E agora, não sei se continua em patamar positivo, Debs, Banco do Brasil? Ainda continua, viu? Ainda em patamar poucas altas, positivo. Mas está subindo. Olha só, 0,47 agora, o papel a R$ 40,26.
centavos nesse momento. Diminuiu um pouco os ganhos, é verdade, mas ainda em patamar positivo, indiferente de todo o restante do setor. Nós tivemos, claro, essa informação do payout, dessas projeções de dividendos para o ano de 2023, mas é sabido que o Banco do Brasil é um histórico pagador de dividendos. Ano passado, ao final do ano, com aquele rumor de uma alteração na lei das estatais, a gente viu o banco ser muito penalizado junto com o Petrobras. O que deu no mercado? A gente lembrou que Banco do Brasil paga dividendos, questão de indicação política para o banco já não é mais uma questão. A gente está vendo esse banco subir hoje para cair amanhã quando tiver alguma questão política. Como está a sua avaliação para Banco do Brasil hoje? Claro, é um bom investimento, é um mau investimento? Por que o mercado é tão bipolar com as ações do Banco Estatal? Então, o Banco do Brasil foi o primeiro banco que começou a cair logo depois da eleição do Lula, em 30 de novembro, por conta do risco país, tanto Banco do Brasil como Petrobras. E Petrobras também está subindo hoje. Então, o Banco do Brasil estava muito mais barato do que Bradesco e Itaú. Quando veio a questão de Americanas, o banco também está menos exposto do que Santander e Bradesco e um pouco menos do que Itaú. Então, os investidores pensaram, eu vendo o Bradesco, eu vendo o Santander e eu compro o Banco do Brasil. Coincidiu, teve a boa notícia que vocês já falaram 2 vezes, do payout dos 40%. O banco, historicamente, é cotado a 90% do valor patrimonial, chegou a 63% do valor patrimonial, hoje está em torno de 7,5%, 7,7%, então houve uma recuperação, mas logo para e o pessoal volta a fazer conta versus Itaú, versus Bradesco, versus Santander. É isso. Maravilha. Você mencionou essa pausa na queda dos bancos que pode acontecer já daqui a pouco e, claro, essa reestabilização no segmento, esse olhar um pouco mais apurado para o que pode acontecer ali com outras instituições financeiras, a não ser Banco do Brasil. Acho que é interessante para o investidor que está nos acompanhando ficar ligado nesse movimento para o que pode acontecer já nas próximas semanas. Flávio, para poder a gente falar um pouco sobre também o setor que está aparecendo nas altas desde o início dessa segunda-feira, desse pregão de segunda-feira, a gente tem as grandes varejistas aqui, Via e Magazine Luiza, inclusive, se destacando. Há pouco, agora à tarde, saiu a notícia de que a CVM já está questionando e mandando aí um questionamento formalmente para essas outras companhias varejistas, né, querendo saber mais sobre essas operações de risco sacado. Em nota, a CVM lembrou que, inclusive, não é só uma coisa que é mérito do setor de varejo, mas que eles estão ali já tentando saber mais sobre esse tipo de operação. Até que ponto você acredita que isso pode trazer um desdobramento aí negativo para esses outros ativos? Porque, assim, aparentemente hoje não, porque seguem em alta, né? São companhias que estão seguindo mesmo com tudo isso aí de Americanas. A gente tem visto bastante volatilidade no setor, mas Via hoje segue em alta, Magazine Luiza também. Qual que é a tua avaliação, né, dessa atitude da CVM de finalmente, né, fiscalizar um pouco mais de perto essas operações de risco sacado? Então, só para pontuar sobre as altas, desde o dia 12, saiu dia 11 à noite o comunicado do Real e dos 20 bilhões, desde o dia 12 o mercado vem comprando as 3 empresas que podem mais capturar parte das vendas que provavelmente a Americanas não vai fazer durante 2023 em diante, porque, na minha visão, a Americanas deve se reduzir a mais ou menos 1/3 do que ela era anteriormente. Então, as 3 principais companhias que devem capturar essas vendas são Mercado Livre, Via e Magalu. Então, o mercado foi comprando essas ações, principalmente Via e Magalu, que estavam lá embaixo, falando, bom, uma parte vem de vendas para esse pessoal, então eu vou me posicionar. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é a parte contábil. Pelo histórico dessas empresas, a que menos tem
problema, eu não lembro de nenhum problema contábil na Magalu. Eu lembro de problemas contábeis, não é problema contábil, mas principalmente provisões não esperadas na Via, mas risco sacado é uma coisa que analista de investimentos não presta atenção. Quem presta atenção em risco sacado é analista de crédito. Ele é obrigado a calcular no seu próprio banco, quando o seu banco empresta dinheiro para uma empresa, ou quando outra empresa, outro banco empresta, ele tem que acessar os dados do Banco Central, que sai todo mês, o quanto cada banco tem emprestado para cada empresa. Então, outubro, novembro e dezembro, o analista de crédito vai lá no balanço do Itaú, do Bradesco Santander, e descobre quanto que ele tem com Americanas, com Via e com outras varejistas como Magalu. E aí ele vai fazer a conta para ver se está saindo alguma coisa muito do que era o reportado em setembro. Agora, o risco sacado que você perguntou, realmente a CVM está tentando se antecipar, mas eu acho que ela tem que fazer um trabalho junto com os técnicos do Banco Central que tem esses números. Então seria interessante ver esse trabalho conjunto para checar como é que está todo mundo. É isso que eu tenho, eu acho que ajuda, mas não impede de daqui a alguns meses alguma empresa que a gente não está imaginando, não precisa ser nem varejista de eletroeletrônico, pode ter alguma surpresa. Perfeito. Flávio, eu quero muito agradecer a tua participação aqui com a gente nesse fechamento do mercado. Muito obrigada mesmo, sempre muito importante para nós. Um forte abraço para você e para toda a equipe da Levante. Eu que agradeço a BBC News de nos chamar de novo. Boa semana, bons negócios. Ótima semana para ti. Muito obrigado. É isso aí, a gente vai seguindo por aqui, a gente vai trazendo mais informações para vocês. Logo mais, assim, a gente voltar do intervalo. Mais giro de mercado, vamos atualizando as bolsas, vamos ver esse Bovespa aqui que está tentando virar para o negativo, então não sai daí que a gente volta já. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela.
Estamos de volta, vamos para mais um giro de notícias, gente. Em entrevista a uma emissora de televisão, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, ele afirmou que a ideia da nova moeda sul-americana é facilitar as trocas comerciais entre Brasil e Argentina devido a uma atuação da política monetária dos Estados Unidos que pode constranger o comércio entre os dois países. Ele explicou ainda dificuldades da Argentina em converter a sua moeda para realizar transações externas. Segundo ele, a busca pela solução passa, no primeiro momento, pela criação de um sistema de garantias a exportadores brasileiros que vendem para a Argentina. Um segundo passo seria a discussão sobre os meios de troca. E o teto do preço do petróleo russo de $60 o barril, imposto pelos Estados Unidos, Europa e também aliados do G7, deve continuar em vigor até março, quando as nações que adotaram a medida vão revisar os efeitos e a eficácia da política, foi o que informou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O país e seus aliados buscam aumentar a rede mundial de sanções e restrições à Rússia, visando cortar as fontes de renda do Kremlin que financiam a guerra na Ucrânia. O teto de $60 por barril será mantido, abre aspas, desde que o limite de preço continue a atender os objetivos duplos da coalizão, fecha aspas. Disse o Tesouro. Alguns governos europeus que adotaram o teto, como o da Polônia e Estônia, pediram por uma redução no limite do preço nas próximas semanas. A Ucrânia também pediu uma redução desse teto. Nessa segunda-feira, o Spotify comunicou que tem plano de demitir 6% do seu quadro de colaboradores da companhia, o equivalente a cerca de 600 demissões. O corte de funcionários do Spotify está em linha com as demais empresas, de tecnologia que realizaram a demissão em massa nas últimas semanas, sob a justificativa de se prepararem para uma recessão. A plataforma de áudio também comunicou a saída do vice-presidente de conteúdo e publicidade. Em outubro do ano passado, o Spotify anunciou que estava desacelerando contratações para o restante do ano de 2023. No ano passado, as ações da empresa acumularam queda de mais de 50%. A sua onda de demissões também atinge o setor automotivo. A Ford está planejando cortar cerca de 3.200 empregos em toda a Europa, com a maioria concentrada na Alemanha. A medida afetará cargos no desenvolvimento de produtos e áreas administrativas, de acordo com o sindicato do setor. O número de demissões surgiu em uma reunião extraordinária do Conselho de Trabalhadores da fábrica da montadora em Colônia, na Alemanha. Nesta segunda-feira, segundo um porta-voz do sindicato, os cortes afetaram cerca de 65% de todos os empregos de desenvolvimento na Europa e 20% de todas as funções administrativas na região. As atividades de desenvolvimento na Alemanha seriam transferidas para os Estados Unidos, de acordo com um comunicado do sindicato. Os cortes europeus vêm depois de que a Ford já eliminou 3.000 empregos, principalmente nos Estados Unidos, no segundo semestre do ano passado. O CEO da companhia tem como meta $3 bilhões em cortes, enquanto busca aumentar os lucros dos modelos tradicionais de motores de combustão interna para ajudar a financiar os $50 bilhões que está investindo no desenvolvimento de veículos elétricos. Até o momento, a Ford não confirmou as demissões. E o Bank of America subiu as projeções para as taxas de juros básicas no Brasil nesse ano e no próximo. Para o banco americano, inclusive, o juro básico terminará esse ano em 11,75% e no próximo ano em 9,5% em relação aos 10,5%, e também aos 8% na estimativa anterior. O banco manteve as projeções de inflação em 4,8% para esse ano e 3,7% no próximo, e para o crescimento do produto interno bruto em 0,9% e 2,4% respectivamente. Em relatório, o banco destaca o bom início de ano dos mercados da América Latina, mas alerta os investidores que devem continuar cautelosos diante do risco de uma recessão mais profunda que o esperado nos Estados Unidos, uma potencial estagflação na região e uma retomada mais turbulenta da China após o fim das restrições sanitárias. O banco diz estar construtivo com o mercado de ações brasileiro, apesar dos ruídos provocados pelo novo governo, e preferiu os setores de consumo de bens não duráveis, financeiro beneficiado pelas taxas altas de juros e de petróleo na Bolsa.
O risco maior é a redução das projeções para os lucros das empresas se os juros continuarem altos por muito tempo. E a China disse que o número de mortes relacionadas à Covid-19 superou mais de 12 mil na semana anterior ao Ano Novo Lunar, enquanto uma autoridade de saúde de alto escalão sugeriu que mais de 1 bilhão de pessoas foram infectadas desde que os controles do vírus foram desmantelados no final do ano passado. O Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças disse em comunicado que houve 12.658 mortes ligadas à Covid em hospitais entre os dias 13 e 19 de janeiro. Uma semana antes, o país informou cerca de 60 mil mortes para o período de 8 de dezembro a 12 de janeiro. A OMS pediu a Pequim que divulgue informações detalhadas sobre a situação. Os números revelados agora ainda apresentam apenas um quadro parcial, uma vez que contam apenas as mortes em hospitais, ignorando as que ocorrem em casa e em instalações de cuidados de idosos. O epidemiologista-chefe do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças da China disse em um post no fim de semana que 80% da população foi infectada no surto atual. Inclusive, é um grande risco para a economia chinesa esse feriado do Ano Novo Lunar, que, segundo as autoridades de saúde, pode levar o vírus para as regiões rurais da China. As pessoas que vão visitar os seus parentes fora dos grandes centros comerciais, dos grandes centros industriais, podem levar esse vírus ainda mais ali para dentro do país, do continente asiático e, claro, infectar pessoas em áreas que têm menos infraestrutura para atender as doenças ligadas à Covid-19. É isso aí, viu, Gabriel? Bom, antes da gente continuar por aqui, deixa eu dar um oi pro pessoal que está aqui no chat. Ainda não falei com todo mundo que está aqui. Todo mundo que eu sei, aqueles que sempre nos acompanham, tem aquela audiência qualificadíssima e que sou muito grata a todos vocês. Vocês sabem disso, eu vivo falando. Aliás, eu converso sempre até pelo meu Instagram. Muitos estão lá me acompanhando também, que eu falo de outros assuntos por lá, mas é muito legal ter essa audiência de vocês, esse prestígio, né, de todos vocês. O MPK que estou vendo que está aqui, né, já comentando aqui, interagindo com o pessoal, é um deles. O Helder que está todos os dias aqui com a gente na BMC News. A Milton também sempre acompanha a gente. Daniel Bruno, que também de vez em quando aparece por aqui, estou sempre de olho, pelo menos por aqui pelo chat. Né? A gente tem, com certeza, o Rui das Neves, que sempre está nos ouvindo, vocês já ouviram a gente falar muito do Rui aqui, mas a gente faz questão, o Wendel, que está por aqui, a gente faz questão aí de frisar o nome de vocês, de reconhecer também essa audiência, que é muito importante, é claro, para todos nós, né? E isso é que vai fazer levar a BMC, o nome da BMC a cada vez, né, mais pessoas. Eu quero muito agradecer todos. E eu sou a Maria. Sabe aquela coisa de você sentir orgulho da audiência que tem, Gabriel? Sou eu com esse público que a gente tem aqui. E principalmente, até quando eu recebo mensagem lá no meu Instagram, recebo direct do pessoal, assim, prova que realmente eles estão ali, estão conectados com a gente. Essa troca não tem preço, né, Gabriel? Não tem preço e é de grande satisfação para a gente que está trabalhando duro aqui todos os dias para levar informação sobre o mercado financeiro, ver que as pessoas estão se interessando por esse conteúdo e, claro, retornando à nossa programação. Praticamente toda hora que eu olho aqui para o nosso chat tem algum rosto conhecido, tem alguém conhecido aqui comentando, dando opinião, fazendo alguma pergunta. Então é de grande prazer para toda a equipe da BMC News contar com vocês que nos acompanham todos os dias, que nos seguem nas redes sociais, que acompanham o conteúdo produzido pela BMC News no portal de notícias, no Instagram, no TikTok, em todos os lugares. Então, muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês, pelas sugestões de, às vezes, um nome para o quadro do Marcos Saravalli, um nome para a moeda conjunta de Brasil e Argentina, que foi uma brincadeira que nós fizemos aqui durante a tarde. Então, é um grande prazer para mim e para toda a equipe da BMC News contar com todos vocês aqui no nosso chat, todos os dias acompanhando as informações do mercado financeiro. É isso mesmo. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente traz mais notícia para todos vocês, análise gráfica. A gente vai trazer também mais giro de mercado. Aliás, a análise gráfica hoje é com ela, a Carol da REC, vai estar daqui a pouquinho com a gente. Então não sai daí que a gente volta já. BMC News, informação que gera valor. Atenção, investidor!
Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas. Serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta, vamos para mais notícias de mercado, uma notícia internacional, inclusive, né? A Comissão do Comércio Internacional dos Estados Unidos decidiu pela revogação do direito antidumping aplicado às exportações brasileiras de chapas de aço de carbono em vigor desde 1993. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, os Estados Unidos deixarão de cobrar taxas adicionais de 74,52% na forma de alíquota na importação do produto. Segundo os dados do Itamaraty, em 2021, o Brasil exportou cerca de 9 bilhões e 300 mil dólares em produtos siderúrgicos, dos quais mais de 5 bilhões foram destinados para os Estados Unidos. Já as exportações brasileiras relacionadas especificamente às chapas grossas de aço carbono somaram aproximadamente 75 bilhões em 2021, mercado que poderá receber incremento a partir da revogação, inclusive, ou seja, a gente está vendo então notícia que pode favorecer o setor, inclusive, né, siderurgia e mineração aqui do Brasil, já que vai ter essa mudança agora aí, essa cobrança de taxa que vai ser derrubada. A gente sabe que todo tipo, né, de acordo de facilitação comercial favorece bastante os mercados, tanto, né, para a gente exportar como importar. Isso faz com certeza muita diferença aqui para o Brasil, para o nosso mercado. Bom, como eu falei mais cedo para vocês, a gente teve o petróleo fechando misto na sessão de menor liquidez, na verdade alta de 0,64 por barril do Brent, que é o que serve de referência aqui para a Petrobras. Ao longo da sessão, os preços oscilaram bastante entre a expectativa de aumento na demanda global, fator que está por trás dos ganhos recentes da commodity, e também, né, a ligeira falta do dólar, que é negativa, né, para os preços tem sido já negativo. Olha só, deixa eu trazer aqui, a gente tem no dólar futuro uma queda de 0,39%, a moeda americana aqui cotada a 5,20. No Ibovespa, a gente que passou o dia inteiro em alta, gente. Zeramos os lucros e estamos parados aqui, estacionamos um 0 a 0, uma leve queda de 0,07, 111.961 pontos é o que a gente tem agora nesse índice Ibovespa, que se não fossem as altas justamente da commodity e do petróleo, né, e do setor siderúrgico de mineração, que conseguiu, pelo menos a Vale, se manter ali no patamar positivo, mesmo sem a referência da China, a gente poderia estar vendo aqui queda bem mais significativa, muito maior, né, nesse setor aqui, nesse índice Bovespa, na verdade. Índice Bovespa, que, lembrando vocês, já não tem mais Americanas. A partir de hoje, olha só, a gente tem Amer 3 aqui, 9,89% de alta. O papel está em negociação a 78 centavos, mas não faz mais parte de nenhum índice da B3, tá? Nem do índice Bovespa, nenhum outro índice. Aqui no setor de varejo, a gente consegue ver Via e Magazine Luiza, inclusive, se destacando nas altas, mas Amer 3 não faz mais parte do índice. Gabriel.
Dona Débora Oliveira, já que você falou de dólar, eu trouxe aqui uma ferramenta bem interessante que está disponível, claro, no nosso famoso aqui Profit Pro da Anelógica, que é o ranking de moedas. Você pode escolher uma moeda e comparar o restante das moedas negociadas no mercado internacional para ver quem está se valorizando mais ou menos em relação a um ativo específico. Aqui, nesse caso, eu escolhi o dólar para saber quais são as moedas que mais estão ganhando valor frente ao dólar. Quem está despontando aqui neste dia é o dólar australiano, ganhando 0,61% de valor nesta tarde, seguido do peso mexicano que ganha bastante valor, se não me engano, é a segunda ou terceira moeda que mais ganhou valor frente ao dólar neste período. Então, período bem interessante de análise aqui para o nosso mercado de dólar, mercado internacional. E olha que curioso, o real brasileiro aqui, ó, na quarta posição, ganhando bastante valor hoje, 0,33% em cima do dólar, então ganhando algumas posições. E quem não se dá tão bem é o ien japonês. Lembra que eu mencionei que teve a ata do Banco do Japão, o dia foi positivo para a bolsa japonesa, no entanto, a moeda japonesa, o ien, ele não teve uma boa performance hoje, 1,01% de queda, é a segunda maior queda em comparação ao dólar ganhando valor frente à moeda japonesa, e só não perde aqui do rublo russo. Então o rublo, que ele encabeçava as principais altas relacionadas ao mês como um todo até este momento, e agora neste dia é a moeda que mais perde valor, 1,05% de queda para o rublo. Euro está oscilando ali em patamar de estabilidade. Lembrando, euro está em um patamar ali em comparação ao dólar que não via desde o meio do ano passado. Nas últimas 2-3 semanas, o euro ganhou bastante valor. Então, a gente tem aqui o ranking de moedas, as moedas que mais se valorizaram ou desvalorizaram em relação ao dólar. Lá do outro lado do nosso mapa, eu trouxe várias informações aqui no nosso Profit para discutir exatamente o setor de frigoríficos. Nós temos uma notícia bem interessante para a Minerva. Minerva ganhou bastante valor nos últimos pregões. Desde o final do ano passado, vem ganhando valor aqui, ó, desde o começo de dezembro, em um movimento de alta. E em janeiro, aí sim, despontou para cima, ganhou bastante valor. Saiu aqui da região dos R$ 12,99 até R$ 14,96. Então, nós ganhamos um patamar bem interessante aqui para os ativos de Minerva. No entanto, hoje oscilam negativamente, embora tenhamos uma notícia bem interessante, que um dos frigoríficos, uma das plantas de Minerva foi validada para exportar para a Tailândia. Então, nós temos um mercado novo a ser explorado pela companhia, a companhia que tem bastante gatilho positivo nesses novos mercados que tem para explorar, nessa reabertura da China. Talvez Minerva possa, claro, se beneficiar dessa reabertura, dessa demanda por proteína animal no mercado chinês, e agora um novo mercado a ser explorado pela companhia. No entanto, os ativos eles respondem negativamente no dia de hoje. Não necessariamente por conta da notícia, mas depois de tantos pregões em alta, uma leve correção no valor do ativo é bem vista aqui. Claro, é natural que o ativo ele devolva um pouco desses valores. Nós tivemos no ano apenas 3 pregões negativos para a Minerva e o restante foi tudo positivo. Então o ativo subiu bastante, hoje corrige um pouquinho, mais próximo dos R$15. O patamar máximo ali foi em 15,63, 15,50 centavos. Então, ainda em patamar superior ao que encerrou ano passado. Também acompanha esse movimento de queda os ativos de BRF, Brasília. Aqui, ó, tem bastante coisa para a gente discutir. BRF, nós temos 1,65% de queda. A Marfrig também em patamar positivo, agora em contrapartida ao restante dos ativos. Marfrig ganhando 2,93%, patamar quase igual ao de Minerva, só trocando o sinal. E JBS também em patamar positivo, 1,02% de alta neste momento. Essas são as informações que eu gostaria de trazer por enquanto, mas daqui a pouco eu volto aqui com um giro de mercado, talvez trazendo algum segmento, setor que vocês mandem ali no chat. Então, qual setor você está querendo dar uma olhada um pouco mais expandida? Quer que eu traga a variação do mês? Então, deixe no chat ali que eu trago essas informações daqui a pouco, Débora. É isso aí. Bom, deixa eu trazer uma informação agora falando mais sobre os desdobramentos de Brasília, gente. A gente está tendo, né, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ele afirmou em audiência de custódia que jamais questionou o resultado das eleições e que não faz parte
da guerra ideológica que foi instalada no Brasil. Segundo as declarações de Anderson Torres, que constam no termo da oitiva, foi feita no mesmo dia da prisão, Torres disse que jamais daria condições de as invasões ocorrerem, como ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro. Ele é suspeito de ter facilitado esses atos de vandalismo às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, mas ele volta a dizer que não havia questionado o resultado das eleições. Sabe o que eu acho curioso, Gabriel? É, depois de tudo isso, ter sido encontrada aquela minuta. Se ele nunca questionou as eleições, por que tinha então aquela minuta? Olha só, quem diria, né? É o esboço, sabe aqueles esboços que você faz no guardanapo? Você está viajando, você está pensando. Deve ter sido isso, claro. É isso que querem que a gente pense, né, Débora? Acho que é muito fácil enganar um povo brasileiro falando qualquer coisa. Então, não, eu estava escrevendo ali no guardanapo, me surgiu essa ideia. Eu tenho um caderninho ali do lado da minha cama que às vezes eu tenho uns sonhos meio malucos, aí eu escrevo o sonho para não esquecer depois. E é por isso que surgiu, claro, uma minuta de golpe na casa do ex-ministro da Defesa, né, Débora? Acho que é isso que querem que a gente pense. Não sei se essa desculpa vai colar para a justiça, Aliás, é importante, né? O próprio STF já solicitou, inclusive, que a Polícia Federal entregue essa minuta que foi encontrada aí durante as investigações. Agora, falando já de Polícia Federal, gente, eu trazer o desdobramento de um outro caso que aconteceu, acredito que vocês lembram do assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips. A gente trouxe essa informação aqui também, inclusive, as investigações quando estavam ocorrendo, a gente noticiou aqui para vocês na BMC News. Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, foi o mandante dos assassinatos do indigenista, na verdade, brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, que aconteceram em junho do ano passado no Vale do Javari, lá no Amazonas. Essa informação foi confirmada hoje pelo superintendente da Polícia Federal, no estado, que é o Alexandre Fontes. O Colômbia já está preso desde dezembro do ano passado. Ele havia sido solto após pagar uma fiança de R$15 mil em outubro. A prisão dele foi novamente decretada pela Justiça Federal após ele descumprir condições impostas por ocasião da concessão da sua liberdade provisória. O superintendente disse o seguinte: não tenho dúvidas de que o mandante foi o Colômbia. Temos provas que ele fornecia as munições para o Jefferson e o Amarildo, as mesmas encontradas no caso. Ele pagou o advogado inicial de defesa do Amarildo, foi o que disseram algumas fontes. O delegado contou que, além de Colômbia, a Polícia Federal conseguiu identificar a participação de mais um irmão de Amarildo da Costa Oliveira no crime. Segundo ele, Edivaldo da Costa Oliveira forneceu a arma utilizada para matar a dupla. Foi um triste caso, lamentável, que também acabou tomando capas aí de jornais no mundo afora. A Polícia Federal chegando aos desdobramentos desse assassinato. Triste notícia que a gente trouxe aqui para vocês na nossa programação, no ano passado. Deixa eu atualizar vocês aqui do Ibovespa, a gente vinha desde o início do dia, no início do pregão, com uma alta. O Ibovespa virou para queda, devolveu todos os ganhos, ficou no 0 a 0 durante muito tempo, mas agora vai expandindo perdas. 0,45 de queda, Gabriel. 111.541 pontos. Os bancões, que estão pesando bastante, isso trazendo o volume negociado, olha só, se a gente olhar pelo volume, a gente vai entender que são realmente os bancões que estão puxando mais aqui esse índice Bovespa. Banco do Brasil, inclusive, que subia... Opa, tá querendo brincar comigo o monitor de mercado. Banco do Brasil, que subia, virou para o patamar negativo, ou seja, não conseguiu aí resistir realmente a essa onda de queda do setor. Não, todas as notícias que vinham favoráveis a Banco do Brasil vira para o negativo agora. Banco do Brasil, Itubi 4 continua caindo, Bradesco, BPAC 11, 2,07 de queda, ou seja, os bancões aqui vão puxando realmente o índice Bovespa. Se não fossem essas duas aqui, Vale e Petrobras, essa queda do índice com certeza poderia ser bem maior agora, né, Gabriel? Maravilha. Dona Débora Oliveira, já que você falou de bancão, eu trouxe o segmento como um todo aqui para a gente apresentar as principais oscilações. Nós temos o BPAC encabeçando essas quedas, um dos maiores credores e, claro, envolvido diretamente no caso Americanas. 4,85 para BPAC 3, BTG Pactual caindo nesta tarde e levando praticamente todo o segmento junto com ele. Nós temos Bradesco, BBDC 4, 4,43, Sambi 3, Sambi 4 e Sambi 11
também em patamar negativo, SAMI 3 4,24% e nós temos SAMI 4 4,14%, agora a Unity 3,60% de queda. Bradesco também, BBDC 3 em patamar negativo, junto com o BBDC 4, Itaú 2,78%, Itaúsa também acompanha o movimento de queda, mesmo não estando tão relacionada, é uma grande holding que abriga ali algumas companhias dentro do seu portfólio, 2,21% de queda para a Itaúsa, mesmo com essas condições. Banco do Brasil 1,62% de queda, infelizmente o Banco do Brasil virou e aí não está favorecendo esse Bovespa, como você bem mencionou, Débora Oliveira. Banco Pan 1,11% e Itaúsa 3 aqui também em patamar negativo. Eu trouxe aqui o gráfico de BPAC só para a gente dar uma olhada nesse movimento anual. A gente saiu aqui de um patamar de 12,80, perdão, e fomos até agora 10,80, R$2 de queda para cada ativo de BPAC 3. Então, uma queda interessante, mesmo com alguns dias positivos ao longo desses pregões do começo de 2023, o movimento anual ainda é negativo, bem expresso aqui no nosso mapa de janeiro. Agregado aqui também de dezembro, a gente quase não saiu do 0 a 0 em dezembro, mesmo com uma forte queda, depois uma recuperação, mas aí não resistimos ao mês de janeiro com os ativos de BPAC 3. Débora Oliveira, tinha gente pedindo para dar uma olhada nos juros, para abrir a curva de juros, porque falaram que voltou a subir, voltou a dar uma estressada esses juros. Só gostaria de corrigir aqui uma informação, já que o Helder trouxe. Nós temos Tailândia e Indonésia agora como possibilidades de exportação para BIF3, para Minerva. Então, mais plantas habilitadas a exportar para Tailândia e também Indonésia a partir deste momento. Então, o ativo não está respondendo tão bem no dia de hoje, mas essa notícia é bem interessante para quem acompanha, claro, os ativos ali do setor de proteínas, especialmente Minerva. Estavam querendo a curva DI, porque mesmo, Gabriel, que você falou, até... Porque falou que deu estressado agora no final do dia, tá tudo subindo. Exatamente isso, virou e, aliás, isso pode estar... A gente vai vendo, a gente viu aí o Bovespa virando, por outro lado, a gente também tem aqui a curva. Desde a ponta mais curta até a ponta mais longa, a gente segue aqui, então, agora com o Ibovespa, com os DIs bem mais estressados, bem mais na ponta mais longa, inclusive aqui nos DIs para 2032, a gente tem um estresse um pouco maior, na curva vai empinando um pouco mais lá na ponta longa, aqui 2023, 2032, 2031, mas toda a curva agora, pelo que a gente acompanha aqui nessa minha tabela, eu trago na tabela que eu acho que é mais visual, vocês conseguirem ver o verdinho aí. Quando tudo aqui está verdinho, gente, significa que a curva realmente está subindo, e aí, no final, isso não é positivo, então, os juros estão mais altos. Quando estão caindo, estão no vermelho, é positivo, porque significa que os juros estão desestressados, ou seja, é o contrário do que a gente vê sempre na leitura do índice Bovespa, Gabriel? O índice Bovespa que segue, então, nessa expansão de perdas. Agora até reduziu um pouco, 0,23, 111.782 pontos, é o que a gente tem agora aqui para o índice Bovespa. Lembrando, gente, que deixa eu só trazer aqui, porque nas altas a gente estava vendo também setor de tecnologia aparecendo, alguns papéis aparecendo do setor tecnologia, TOTS, inclusive aqui, 1,75% de alta. Tem outros papéis aqui do setor tech. É importante lembrar que a gente tem temporada de resultados nos Estados Unidos acontecendo e grandes, Big Techs terão resultados aí para serem divulgados essa semana, Gabriel? Microsoft, Tesla, tem várias ali que já estão aí nessa provisão, inclusive, de divulgação de resultados. Isso, claro, sempre ajuda a fazer preço também no cenário local, Não, é certo, e resultados bem aguardados, hein, Débora Oliveira? Todo mundo olhando para a Microsoft, para esses resultados de Microsoft, que será dessa companhia. Anunciou, se não me engano, 10 mil demissões ainda para este ano. Então, situação delicada, algumas linhas de receita bem rentáveis, bem acima do esperado, mas algumas bem aquém do que o mercado projetava há alguns anos. O que eu gostaria de destacar, Débora Oliveira, é que os juros eles estão estressados, todos estão positivos, mas a curva de 10 anos ela tá bem estressada, 1,45%. É o ativo que mais se destaca aqui dentre os DIs negociados até os 10 anos, 1,45% para os DIs de 2033. Extrema liquidez, o último contrato negociado agora às 5h33 da tarde, então faz 2 minutos que saiu essa negociação de contrato. E o DI aqui, 13,26%. Então, DI bem alto, bem acima do que nós víamos no começo da semana. Estávamos ali próximos dos 12,90. Agora, nesses últimos dias, retomamos esse forte estresse para os juros no Brasil, principalmente para os 10 anos, 13,26%. Então, cenário
bem negativo aqui para a nossa economia, bem negativo para todos os setores que necessitam de bastante capital, inclusive acompanhando a divulgação do Focus, que foi divulgado nessa manhã, revisando para cima, tanto a inflação quanto os juros terminais para 2023 e 2024. Então, momento delicado para a economia brasileira. Se ano passado nós falávamos que seria o porto seguro do mundo, que a economia brasileira tinha se adiantado no aumento dos juros e aí sim nós seríamos um mercado a ser explorado em 2023, parece que não começamos 2023 com o pé direito, claro. O dinheiro está vindo, a bolsa está subindo, mas será que a gente consegue continuar com esse otimismo, com esse bom humor do mercado internacional, com boas alternativas além do Brasil, como China, por exemplo, que vai reabrir e que pode captar ali aqueles recursos de fundos de investimento em mercados emergentes? Será que o Brasil vai suportar essa alta dos juros, essa insegurança, essa dúvida sobre o cenário fiscal? Claro, a gente vai ter que aguardar para saber essas informações. O importante é que hoje DI subindo e bem estressado aqui, pressionando os setores de consumo, setores que demandam muito capital. Débora. Exatamente isso. Bom, vamos dar continuidade aqui, já que a gente está falando pelos setores altas e baixas. A Carol da Ré já está aqui com a gente, analista técnica da Mulher na Bolsa, já está aqui conosco. Carol, muito obrigada, toda segunda-feira aqui com a gente para fazer esse fechamento de mercado. Ótima tarde para você, minha querida. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os nossos amigos que nos acompanham aqui na transmissão da BMC News. É sempre um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho aí de análise técnica. Prazer é todo nosso, Carol. É todo nosso. Vamos começar pelo índice Bovespa, né? Para a gente não perder o costume, Carol. Vamos mostrar um pouquinho aí desse índice que vinha, né, alta o dia inteiro. Aí, pum, vira agora nesse finalzinho do dia. Devolve todos os ganhos, vai para o patamar negativo 0,20. A gente que veio de 3 dias consecutivos de alta na semana passada, quebramos essa alta na sexta-feira. E agora aí com essa reversão, né, que a gente está vendo agora, o que tem acontecido aí nesse... O que o gráfico mostra para você? Será que a gente vai buscar aqui um pouco desses 109 mil pontos, depois para poder tentar subir de novo? Vem aí, traz aí essa sua análise para a gente entender o que vai acontecer com esse índice, o que pode acontecer com esse índice. Débora, hoje ele fez o que a gente chama de voo de galinha, né? Ele foi impressionado lá para cima, buscando ali aquela região de resistência que a gente tinha traçado. Eu vou inclusive compartilhar aqui minha tela para vocês enxergarem aí melhor o que eu estou falando. E aí ele não conseguiu se manter, né? E voltou aí fechando. Tá fechando ainda, né? Tá buscando aí o fechamento no negativo. E o que eu vejo, assim, a gente já sabia mais ou menos que ia dar uma reviravolta no dia de hoje, porque o EWZ estava fechando ali negativo, né? Estava oscilando bastante e oscilando para o negativo. O EWZ, que é o ETF que replica a cesta de papéis do Ibovespa, né? Cotado na Bolsa de Nova York. E a gente via, na minha última análise, eu até falei que o volume financeiro negociado na sexta-feira, ele tinha sido maior do que o pregão da quinta-feira, né? E foi um dia de queda, uma queda de 0,78 na sexta-feira. Então, ligou o alerta quando, por exemplo, o ABV ele começou a cair. E a gente viu esse volume diminuindo, né? Aliás, o volume aumentando. E aí era a queda. O preço buscou o primeiro alvo projetado como resistência na sexta-feira, que a gente tinha ali mais ou menos em 112,437, que era o nosso primeiro alvo, recuou, fechou abaixo dele, e aí a gente via esse gráfico no curto prazo, ele ainda tem essa linha de tendência de alta aqui no curto prazo que a gente consegue enxergar, só que veio caindo. Então, qual que é agora a ideia aqui do Ibovespa? Ele pode ter aqui esse cenário de buscar esse nosso suporte ali no 111,016, que é esse próximo alvo aqui que a gente tem. Depois, ele pode buscar também a região das médias, que estão todas juntas. Eu tenho a média de 21, eu tenho a de 72 e a média mãe de 200 períodos. Então, eu posso ali sentir, né, o Ibovespa se continuar e com o ABV ali continuar a cair para baixo da média de 10, a gente vai conseguir visualizar ele buscando ali essas regiões de suporte, tanto no 111,016 quanto no 108,009. Pode ficar lateral por alguns dias, como ele geralmente fica, né,
principalmente em momentos de incerteza. Só que o que a gente tem? A gente tem aqui o setor financeiro puxando para caramba. Tem o BBDC4 ali agora 3,95% de queda. Então, o setor hoje pesou bastante. E o Ibovespa só não caiu mais porque a gente teve o petróleo do tipo Brent bem positivo, né, lá fora, fechando ali 0,48, mais ou menos, performando agora. E a gente tem Petro para cima e Vale, né, ainda também positiva. Foi isso que deu essa segurada, mas hoje o Ibovespa fez esse voo de galinha, como a gente diz, né? Então foi uma volatilidade alta, porque veio na máxima aqui do dia de hoje em 113,061 e aí buscou ali a mínima em 111,541. Então realmente foi um dia não tão feliz assim para o nosso Ibovão da massa. Ibovão da massa nos piores dias aí dos últimos tempos, meio indeciso, indo para cima, indo para baixo, não sabe para onde vai, agora a gente está fechando no negativo. E olha, Carol, já apareceu a galera do churrasco aqui no nosso comentário, no nosso chat, a galera do churrascão pedindo, claro, setor de proteínas, já que a gente estava trazendo algumas informações um pouquinho mais cedo, pedindo, claro, BRF e Marfrig também aqui pedindo. Então, eu gostaria de começar com o Marfrig, que tinha mais gente pedindo aqui, falando que queria comprar mais, tá buscando oportunidade para comprar Marfrig. Então, vamos lá, vamos abrir esse gráfico aqui. Marfrig primeiro, é isso, Gabriel? Oi? Marfrig, isso. Tá, vamos lá. Olha só. Deu essa recuperada, né, Marfrig, um papel que vinha numa linha de tendência de queda, de baixa aqui desde agosto de 2022, que foi esse último topo aqui que fez em R$ 13,28. A gente acompanhou aqui fazendo topos e fundos descendentes até chegar nessa mínima em R$ 6,20. Daqui a gente conseguiu, né, acompanhar essa recuperação, digamos assim, do papel. Ainda não chegou ali nem perto, né, do que a gente acredita que ela tenha um potencial ali para buscar os 11 e os 13 novamente. Mas o que acontece? Vamos lá, vamos falar aqui de swing trade, né, que é a minha praia, que é o que eu realmente gosto. Deixa eu pegar aqui o risco-ganho para a gente traçar isso aqui. Ela está querendo buscar aqui a média de 72 e rompendo com esse topinho aqui dos 8,81 é um bom ponto de entrada, se ela continuar nessa pegada que ela está aí. O que eu preciso ainda é de um OBV um pouco mais definido, digamos assim, tá? O OBV que ele vai me dar essa autorização. Mas se o papel romper esses 8,81, daria um bom ponto de entrada para levar aí num swing trade, fazendo parcial ali com 9,68 e depois para buscar a média de 200 ali em R$ 11,42, que seria a saída final do papel. E detalhe, a gente teria aí um risco de 9,88, né, que eu considero ainda um risco razoável, apesar de gostar ali quando ele fica entre 6 e 7, que eu acho que é o ideal, mas se você faz o balanceamento de carteira, então não entra com muito, né, para você não deixar muito exposto, e aí você busca aí um risco de 9,88% para um ganho de 29,64%. Maravilha. Essa é a análise JBS também, a galera do churrasco, que apareceu aqui no nosso chat pedindo proteínas, hoje pedindo os frigoríficos. JBS também é uma que estão pedindo bastante por aqui. Gabriel, esse pessoal que nos acompanha aqui, o pessoal é bem carnívoro, né? O pessoal gosta aqui, ó, tá tudo preparado para a festa de fim de ano. Já estamos preparando para o novo de 2024 já. Já está todo mundo preparado? É porque agora a gente tem o quê? A gente tem carnaval, né? É a próxima festa aí que nos aguarda. É isso aí. Então, JBS segue a mesma ideia, né, do que eu comentei com vocês com a Marfrig, obviamente, o mesmo setor. E aí, o que
que acontece, né? O que eu não gosto é de colocar duas ações, dois papéis do mesmo setor numa carteira de swing trade, tá? Mas isso, assim, é uma coisa bem pessoal aqui da analista. Então, o ideal seria escolher um deles, né? Porque justamente são do mesmo setor. Então, teoricamente, eles andam iguais, eles andam bem parecidos. Tanto é que a gente tem o mesmo movimento de Marfrig, a gente tem em JBS. Depois dessa máxima aqui feita em junho, finalzinho de junho de 2022, ela veio numa linha de tendência de baixa, chegou aqui nessa região dos 19,83, tá? E aí está ensaiando aí uma recuperação. Demora, ela vai devagar, é como a gente brinca, né? Desce de elevadores, sobe de escada, então vamos devagar. O que a gente tem aqui, então, para pensar num swing trade, numa compra aqui em JBS, acreditando, né, nessa recuperação do papel? Eu tenho aqui um possível ponto de entrada em 22,59, que é quando o preço está buscando ali e vai performar acima da média de 72, 22,59, seria o rompimento aí desse nível de resistência. E detalhe, ele tentou fazer isso aqui uma vez, tá vendo? Aqui no dia 9 de janeiro. Ele tentou romper, fechou inclusive acima desse nível, mas não teve força suficiente para continuar o movimento. E aí veio de novo. A felicidade que nos dá, entre aspas, felicidade, é que ele não fez um fundo mais baixo que o fundo anterior. Então, o fundo está mais alto, o que dá tranquilidade. O que acontece? Eu tenho uma possível entrada aqui, então, em 22,59, se ele romper esse topinho aqui. Um stop loss colocado ali em 21,32, que me daria um risco de 5,62%. Uma saída parcial ali em 23,86%. E uma saída final em 26,40. Então, eu teria um risco que seria menor do que o risco de Marfrig, 5,62, para um retorno de 16,86. Essa seria aí uma análise de swing trade para a JBS. Perfeito. Carol, vamos lá, setor de varejo, né? Com tanta volatilidade, com tudo que a gente tem visto acontecer depois de Americanas, vi Magazine Luiza disparando nessas altas. Eu sei que são dois papéis também que o pessoal sempre gosta, né, de pedir análise. Estão nas altas aí do dia, então para poder a gente entrar um pouquinho nessas altas, puder dar uma olhada aí nos gráficos de Via e de Magazine Luiza. Tem muita coisa ainda de desdobramento para vir nesse setor de varejo, mas vamos entender o que o gráfico traz aí para essas companhias. É legal a gente falar isso, né, Débora, porque quando a gente viu, por exemplo, Americanas saindo, né, do índice Bovespa e de outros índices da nossa Bolsa Brasileira também, muitos investidores migraram, né, as suas posições e para outras varejistas, né, que teoricamente podem abraçar, né, esse movimento aí do consumo, porque um rombo como foi descoberto de Americanas, ele causa aquela incerteza, principalmente nos consumidores. Então, as pessoas elas vão ali se perguntar, poxa, peraí, mas se eu comprar um item, vão me entregar, né? Porque gera esse pânico, assim, geral, depois do que aconteceu. E aí, houve essa migração aí para outras varejistas, como é o caso de Magazine Luiza e Via, e a gente viu essa recuperação aí desses papéis. Inclusive, eu acho que na semana passada, eu fiz essa análise aqui de Magazine Luiza com vocês também aqui no fechamento de mercado, e eu tinha falado dessa região aqui que ela estava buscando a média móvel de 200 períodos ali em 3,63, e aí ela já está performando bem acima dela, inclusive, tá? Acreditando nisso, né, a gente pode pensar aí se se a gente continuar acreditando nessa alta dela, o que acontece? Para swing trade, aí eu já tenho um risco muito maior, né, para a Magazine Luiza. E aí eu particularmente não gosto de entrar quando você tem um risco maior aí do que 10%. Eu acho realmente que não compensa você entrar, tá? Então seria ali uma entrada em R$4 para buscar um alvo ali em 5,65, daria 41% ali de ganho. Porém,
o risco está de 13,75. Então, eu, Carol, não faria justamente por essa questão aqui do risco, né? Para swing trade nesse momento. Ela pode vir buscar sim, mas aqui a gente faz, além, né, de recomendar e olhar graficamente, a gente se preocupa também com essa questão de gerenciamento de risco. Ela já está acima, o preço já está acima de todas as médias, eu tenho 21,72 e média mãe, a OBV está acima, e o IFR ele está me indicando ali que ele já entrou na zona de sobrecompra. E zona de sobrecompra é uma região, como eu sempre alerto, né? Ao 71 ali no IFR, uma região em que vários players podem, inclusive, né, realizar lucro, principalmente quem entrou ali nas mínimas, né, de R$2, R$2,35, R$2,68, que foram esses níveis aqui, e aí pode vir a realizar lucro. E quando a gente tem essa realização, obviamente isso impacta no preço da ação também. Qual a outra, Débora, que você tinha pedido? Via. Via, ela me dá uma condição um pouco melhor nesse sentido, por quê? Porque ela ainda tem um IFR ali no 52, ela não está na zona de sobrecompra, ela não entrou nessa zona. O OBV, agora que ele está apontando para cima da média de 10, então isso significa que o volume está crescendo agora. Ela fez esse fundo aqui mais alto do que o fundo anterior, o que é para a gente um bom sinal. E apesar de, no médio, longo prazo, ela está nessa linha de tendência de baixa, agora no curto prazo eu já tenho o ensaio dessa recuperação. Então, se a gente for parar para pensar num swing trade, em via, ela ainda tem a média de 200 para buscar ali em 2,80. Então, vamos lá observar como seria aqui essa entrada e qual seria o risco, mas retiro o que eu disse, porque o risco também fica alto, fica grande, né? Fica ali acima dos 14% de risco entrando ali no swing trade com 2,62 a entrada, saída parcial em R$ 3,01 e saída final em 3,79, que é ali próximo das máximas de R$ 4,04, né? Que seria um trade de 14% de risco para 44% de retorno. Débora. Perfeito. Gabriel. Maravilha. E eu tô com muita dúvida, hein, Débora Oliveira? Se levantar aqui essa possibilidade, eu vou ficar pedindo ativo até amanhã. Tinha gente aqui acompanhando a nossa programação e nós falávamos bastante sobre o setor financeiro, inclusive sobre algumas das ações que estavam se destacando tanto positiva quanto negativamente. Em suma, bancões, mas tem uma ação do setor financeiro que tem gente pedindo aqui, que eu acho até interessante a gente dar uma olhada depois de toda essa crise de Americanas, que é, claro, B3AS3. Como que está a visão para a Bolsa de Valores? Claro, é um ativo bem polêmico, de fundamentos tem gente que detesta B3, mas, claro, sempre tem alguém que gosta de olhar para esse setor financeiro com um pouco mais de cuidado. Como que está a sua visão para B3AS3? Vamos lá, B3. Bom, B3 é interessante esse papel e eu sei porque muita gente não gosta dele, viu, Gabriel? Principalmente com relação aos fundamentos, porque se trata aí de uma empresa que é um monopólio, né? A gente não tem nenhuma concorrente direta aí com B3 e é um papel que teve uma época que só subia, né? E obviamente que a gente entrou aí num período em que todo o setor financeiro ele está realmente abalado, e a gente vê isso no gráfico, né? Tivemos aí uma alta, e esse patamar ali dos 15,88, e depois disso, ladeira abaixo, voltou aqui para os R$10,94, aí voltou, recuperou, voltou, subiu nessa região ali dos 12, dos 13, né? 13,48, que é essa região aqui que está em amarelo, que era uma região importante ali de resistência. Encostou nela, não teve força suficiente para sair dela, para subir, né? Continuar aí o movimento de alta nesse curto prazo que a gente viu. E nas 2 últimas semanas a gente encontrou essa
essa queda aí no papel de B3. E ela está numa região de zona de briga, como a gente brinca, né? Por quê? Porque tem todas as médias juntas ali. Eu tenho a média de 200, que inclusive o preço está acima dela. Eu tenho a média de 21 e a de 72, todas juntas ali ao mesmo tempo agora, né? E aí, o que a gente vê? O OBV, ele está abaixo da média de 10, o IFR está ali nos 48, que não me diz muita coisa aí sobre força de tendência, mas que a gente sabe que ela está ali ganhando essa região nos 40, né? Se ela perder e chegar nos 30, a gente pode ver aí uma zona de sobrevenda. O que a gente acredita com o papel? Não dá para pensar agora numa compra, né? Principalmente por esses últimos movimentos. Eu não vejo compra nesse papel, graficamente falando, tá, Gabriel? Graficamente falando, eu não vejo ali uma condição de compra, porque a gente não faz entrada ali com a faca caindo, mas pode ser que seja ali, e se ela vier buscar, pode ser uma região importante ali para pensar numa venda. Mas é aquela história, né? O setor inteiro está caindo, só que o setor inteiro, ele tem vários papéis que tem, inclusive, concorrentes. No caso de B3, ela não tem. Então, aqui a gente brinca com o fundamento e com o gráfico, né? Como que seria aqui, então, uma entrada para a gente pensar numa venda aqui? Seria no rompimento, eu faria, né? Se a gente continua com esse movimento. Rompeu ali os R$12, essa região dos R$12 seria um bom ponto de entrada para buscar ali os 11,19 e depois os 9,57. Seria um risco de 6,75 para um retorno de 20,25 no total. Mas é como eu falei para vocês, tem que aguardar aí também outras confirmações, como é o caso do OBV e do IFR. Isso aí, Carol, compartilha a sua tela para poder a gente se despedir. Quero muito agradecer a tua participação, que toda segunda-feira é sempre muito especial. Obrigada mesmo. Sempre maravilhoso ter você aqui ajudando a gente a fazer esse fechamento do mercado e até segunda que vem já. Desculpa. Obrigada, Débora. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Gabriel. E um beijo para a galera que nos acompanha aqui. Bons trades a todos. Obrigada. Agradeço, Carol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau. Vamos encerrando então. São 17 horas e 58 minutos e falta menos de um minutinho para a gente encerrar o pregão. 0,15 de queda, 111.873 pontos. Depois de ter passado o dia inteiro no patamar positivo, mas com volume bem baixo, pelo que a gente vê aqui inclusive do Kendo, a gente já começou a nossa programação hoje na BMC News falando sobre isso e ficamos assim mesmo. Na ponta negativa, Bancões liderando perdas e na ponta positiva, Via, Magazine Luiza, Carrefour, Varejo, aparecendo aí nos destaques de alta. E lá fora, Gabriel? Lá fora, o ânimo também caiu um pouquinho, dona Débora Oliveira. Nós tínhamos, como eu mencionava, Nasdaq subindo acima de 2%, caiu ali para 1 e tantinho, então deu esse susto aqui no finalzinho do pregão. Os outros ativos também caíram bastante, não conseguiram sustentar aquela forte alta que estavam enxergando desde o começo aqui do nosso programa, mas aí a alegria voltou, deram um sorriso lá no mercado norte-americano e, claro, a gente voltou aos patamares do início do BMC Stock, eu estou com o estoque na cabeça, do BMC Top News. Agora, neste momento, próximo do finalzinho, nós temos Nasdaq com 2,03% de alta, ou seja, patamar bem interessante para a bolsa que abriga as maiores companhias de tecnologia dos Estados Unidos. S&P 500, 1,18% de alta, também ganhando um pouquinho mais de corpo, um pouco mais de margem nessas altas. Tinha perdido um pouco de força junto com os outros índices, mas agora 1,18% e agora sim encerradas as negociações lá nos Estados Unidos. E Dow Jones 0,76%. Esse um pouco abaixo, mas na semana passada já chegou a ganhar um pouquinho de valor acima de Nasdaq também de S&P 500. Então, os três principais índices norte-americanos em patamar positivo e recuperando esse fôlego bem no finalzinho do pregão, já que tinha perdido um pouco o ânimo ao longo do mercado aqui, Débora. É isso mesmo. Então vamos nos despedindo. A gente vai ficando por aqui. A nossa programação, claro, continua, não se encerra aqui. A gente tem hoje ainda o Insights na sequência, o Guga Almeida que vai conversar com o Juarez Filho, diretor e presidente da Ouro Minas, sobre a importância e o mercado brasileiro de ouro.
Então, continue por aqui, não sai da nossa programação. Eu e Gabriel Monteiro estaremos de volta amanhã, né, Gabriel? Exatamente amanhã, a dona Débora Oliveira estará no BMC News, abrindo o mercado, eu no BMC Stock, fazendo a atualização ali de meio de dia, depois da 1h15 da tarde. Claro, nós dois voltamos no Top News a partir das 4 horas da tarde, com todas as notícias que movimentaram o mercado, o que está acontecendo de mais interessante e também o fechamento da nossa Bolsa de Valores. Então, gostaria de deixar, inclusive, um abraço aqui para a galera do churrasco aqui do nosso chat, já que todo mundo queria frigorífico no dia de hoje. E para quem pediu Mills há pouco aqui, eu perdi o nome de quem estava pedindo Mills. Débora Oliveira, a gente tem um BMC Business com o CEO e CFO da Mills, inclusive. Aí, ó, para você que gosta da companhia, faz locação ali de materiais para construções, de escoras, de equipamentos, inclusive entrando agora na linha amarela, locando ali máquinas agrícolas, máquinas da linha amarela. Então, para você que gosta de Mills, quer saber um pouco mais sobre o case, a gente tem o BMC Business especial com a companhia. Vou aproveitar o finalzinho do programa aqui, até tomei um pouco do espaço da Débora, para fazer o jabá e convidar você que mandou aqui pedindo Mills na análise técnica para acompanhar esse nosso programa. Só ir lá no YouTube e procurar Mills BMC Business, vai achar o programa que foi super legal com o pessoal da Mills, claro, CEO, CFO, e também com o pessoal da Rich Capital aqui, dando um parecer um pouco mais técnico, um pouco mais de analista. O Maurício Ramani lá da Rich participou aqui com a gente. Então, programa super interessante para você que gosta de Mills, acompanhe o BMC Business. Perfeito. Recado dado aqui, ó, Débora. Mais do que dado. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor.